De hoje o tema é: Senhor, ajuda-me a ter mais fé. O texto bíblico que está no Evangelho de Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 14 até o versículo 29. Nesse texto fala sobre um jovem que está dominado por espíritos malignos, e o pai do jovem faz um relato diante de Jesus Cristo sobre a tal situação em que eles estavam vivendo. Então, ao estudarmos Marcos capítulo 9, vemos duas passagens que parecem refletir essas experiências divergentes. No versículo 2, a partir do 13, Jesus e 13 de seus discípulos estão em uma montanha, onde Jesus se transfigura e Deus fala do céu. O texto bíblico lemos assim: 6 dias depois, Jesus foi para um monte alto, levando consigo somente Pedro, Tiago e João. Ali eles viram a aparência de Jesus mudar. Marcos capítulo 9, versículo 2. É uma cena incrível que nos lembra quem é Jesus e que podemos confiar totalmente nele. Mas quando retomamos ao versículo 14, o cenário muda e somos lembrados de quão frágil é a nossa fé. Então cambaleamos logo ali. À medida que Jesus, Pedro, Tiago e João voltaram para os outros discípulos, eles se depararam com a realidade da vida em um mundo caído e com fé, muitas vezes imperfeita, dos seguidores de Jesus Cristo. Ao considerarmos este relato de um menino que estava possuído por demônios, algumas Bíblias citam o jovem lunático, vemos um pai totalmente desesperado e os discípulos imperfeitos aprendendo 4 importantes verdades sobre a vida de fé. Vem comigo e eu vou te mostrar. Primeiro, a fraqueza do homem e a natureza caída do nosso mundo. No relatório do pai, era assim: sempre que o espírito ataca o meu filho, joga-se no chão e ele começa a espumar e a ranger os dentes. E ele está ficando cada vez mais fraco. Já pedi aos discípulos do Senhor que expulsasse o espírito, mas eles não conseguiram. Marcos capítulo 9, versículo 18. Então vemos uma multidão discutindo a respeito disso. Quando Jesus volta, ele encontra seus discípulos também envolvidos em uma disputa com quem? Os escribas. Embora não seja uma cena incomum, é um lembrete aqui rápido das realidades de viver em um mundo caído. Também é uma lembrança do caos que Moisés encontrou quando retornou do Monte Sinai. Um menino estava possuído por demônios e o pai, indefeso, desesperado. Quando Jesus envolve a multidão, primeiro ao falar e o pai de um menino cuja vida estava sendo devastada pela possessão demoníaca, o evangelista Marco dedica muito tempo e descreve a dor do menino e o desespero daquele pai. A incapacidade. Veja, a incapacidade dos discípulos. Enquanto este pai veio aos discípulos primeiro com esperança, eles não puderam ajudar, apesar de terem expulsado os demônios em outras ocasiões, o qual a Bíblia nos diz no Evangelho de Marcos capítulo 6, versículo 13, que diz: eles expulsavam muitos demônios e curavam muitos doentes, pondo azeite na cabeça deles. Marcos capítulo 6, versículo 13. Vamos para uma aplicação rápida aqui. Então há tanta coisa nessa passagem que nos lembra de nossa fraqueza e de nossa incapacidade. Na sessão anterior consideramos a glória de Cristo, mas aqui somos confrontados com a dor e a decepção de viver em um mundo caído. 2. A tentação comum da fé insuficiente. Marcos capítulo 9, versículo 19. Jesus diz: gente sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-lo? Traga o menino aqui. Veja que houve uma censura, a repreensão de Jesus à infidelidade. Depois de avaliar a situação, Jesus emite uma repreensão. E ele repreende quem? Seus discípulos. Mais uma vez, por sua falta de fé. Estes são os homens a quem ele em breve confiaria sua missão ao mundo, mas nesse ponto eles continuam tendo dificuldade para aprender. Eles são persistentes, mas cambaleiam na fé. Você tem inúmeras histórias de restauração e libertação e os feitos de Jesus Cristo em sua vida e você ainda fica preso no pântano de dúvida. E então se recomponha e siga na estrada da fé, vivendo dependente de Deus. Sigamos com mais uma aplicação em nossas vidas. Observe comigo, a repreensão de Jesus Cristo é uma lembrança de muitas das interações entre Deus e o seu povo. Lá no Antigo Testamento, Números 14,
a partir do versículo 1 até o 11, infelizmente, muitas vezes podemos cair no mesmo padrão, embora Deus tenha sido fiel conosco. Somos rápidos em duvidar de sua bondade e de seu cuidado por nós, lento em ir a Ele com nossas necessidades. O que devemos fazer é ser rápido em confiar, pois Deus não está longe e a sua bondade e maravilhosa graça é infinita. O poder da fé. Sim, o poder da fé honesta e da dependência sincera de Deus. Marcos capítulo 9, versículo 20 a 24. A súplica desesperada do pai. Uma coisa que fica clara aqui é o reconhecimento da necessidade do pai. Ele foi a Jesus porque tem uma necessidade e tem uma esperança de que Jesus pode ajudar. Mas Jesus sente alguma dúvida? Não vá até Jesus Cristo com os fiapos da dúvida em você. Jesus Cristo te chama a viver uma fé confiante, embora seja menos severa do que sua repreensão. Ele repreendeu os discípulos. Jesus chama a atenção para a deficiência no pedido do homem. Enquanto o homem usou um qualificador ao seu pedido, dizendo, se você puder, Jesus pede fé confiante. Afinal, tudo é possível para aquele que crê, diz o Senhor. Vamos fazer uma aplicação em nossas vidas a partir de hoje. Embora Jesus não esteja sugerindo que Deus nos considera tudo e que tudo o que pedimos, Ele está nos chamando para pedir com fé, pedir sabendo e crendo que Deus é capaz, pois nada é impossível para aquele que crê. Então, não tema, crê somente. Marcos capítulo 5, versículo 36. Eu creio e oro dizendo, Senhor, ajuda-me, minha incredulidade me cega. O Pai responde com uma confissão de fé e um grito de socorro. Esta é uma oração boa, apropriada. Mesmo os nossos melhores dias somos pessoas de fé imperfeita. Em nossas fraquezas, devemos de fazer o quê? Ir a Deus, trazer o nosso pedido com fé que possuímos e pedindo por fé aumentada. Eu quero a fé aumentada, assim disse aquele pai. A habilidade e a disposição de Jesus para ajudar aqueles que o invocam. Marcos capítulo 9, versículo 25 até o 29. Jesus liberta um menino e lhe dá uma nova vida. Jesus aceita a confissão do homem e entende a misericórdia ao menino. Devemos louvar a Deus porque ouve nossas orações, mesmo quando nossa fé cambaleia. A necessidade da oração, a necessidade de vivermos em devoção, dependência de Deus. Quando os discípulos questionaram Jesus sobre sua incapacidade de expulsar o demônio, Jesus enfatizou dizendo, é necessário da dependência de orar a Deus. Se confiarmos em nossas próprias forças, sempre vamos falhar. Devemos então ser um povo que confia em Deus e nossa dependência é mais evidente em nosso compromisso em oração e jejum. Os demônios batem em retirada com muita oração, jejum e fé aumentada. Vidas restauradas e Deus sendo glorificado para todo sempre. Amém. Se você gostou deste sermão, tem muitos outros sermões aqui no canal. Vou deixar na descrição. Deus abençoe você em nome de Jesus e até um próximo momento que Deus me permitir. Até mais. E faça igual o pai deste menino que eu citei neste sermão. Eu quero fé aumentada. Até mais.